Tensão pré-menstrual, esse TPM é uma abreviação que que nós damos a atenção pré-menstrual. O que é isso? Aquele período, síndrome pré-menstrual, aquele período que são assim de 10 dias antes do ciclo menstrual, sabe? Que o corpo está se organizando para iniciar o ciclo menstrual e, segundo dados do Ministério da Saúde, a TPM atinge mais de 70% das mulheres brasileiras. Gente, eu estou falando de 70% das mulheres brasileiras sofrendo hoje com TPM. Nós vamos ver alguns dos sintomas. São mais de 2 milhões de novos casos por ano. 70%. Não, 2 milhões de novos casos. Gente, para tudo. É muita mulher sofrendo com TPM. É muita situação. E é muito desconfortante ter quem já teve, pelo menos em um momento inusitado, passou por aquela tensão pré-menstrual, é horroroso mesmo, é ruim mesmo. Então, olha só, eu estava estudando um pouco mais sobre o assunto TPM, porque a gente, mulher passa por isso, né? É claro que quando você tem uma nutrição diferenciada, então o teu organismo reage diferente. Ele super bem, frente àqueles dias antes do ciclo menstrual. Mas, Paulo, André, eu estava vendo algumas coisas sobre TPM. Olha só que informação. São mais de 150 sintomas relacionados à TPM. Você já pensou, André? Então, significa que assim, são 150 sintomas diferentes que pode ocasionar uma mulher, que pode acometer uma mulher no período de tensão pré-menstrual. É André, aquele o Paulo... negócio, né, Mislene? Sim. Cada uma delas reage de acordo com cada situação. Então, cada uma delas tem uma reação diferente, né? Dores nas pernas, dor de cabeça, irritabilidade. Nossa, Sim. seios doloridos, né? Então, Sim, tem sim, todos sim. os tipos. Tem depressão, tem mulher que chora, se acaba, outras mulheres sentem uma fraqueza, uma canseira, um peso no corpo. Imagine você trabalhar o dia todo com aquela coisa que parece que a lei da gravidade está te puxando para baixo. Então, realmente, não é tão simples assim essa questão de TPM. Existem algumas recomendações para esse período. É legal nesse momento de 10 dias antes do ciclo menstrual, que é o período de TPM, é interessante que se faça atividades físicas, que se beba mais água, pelo menos, no mínimo, 8 copos de água por dia, fazer 6 refeições, mas assim, não 6 refeições comendo, um ditado popular lá do sul do país, um boi pela perna, não. Refeições pequenas, sabe? Então, a gente já sabe o que é TPM, a gente sabe que são 150 sintomas diferentes que pode acometer uma mulher com TPM. Entre isso tudo, a gente vai dar algumas recomendações, depois nós vamos falar de produtos interessantes, naturais, que possam auxiliar, que vai te ajudar, mulher. Ou o homem, que sofre com a mulher, porque para o homem também é ruim ver sua esposa passando por isso, né? Fica incomodada, uma mulher irritada, e a casa toda fica irritada, né? Então, 6 refeições pequenas, assim, não ficar períodos prolongados sem alimentação nesse período de pré-menstrual, nesse período de TPM. Por quê? Porque o teu organismo não baixe ainda mais a produção de certos hormônios e de substâncias que são necessárias para o teu organismo. Então, jejuns intermitentes no período de tensão pré-menstrual não combina. Não combina, porque você vai agravar a sua TPM, certo? Vai faltar nutriente, vai faltar substância, substrato aí para o teu organismo trabalhar, e nesse período, então, você vai sofrer mais. Então, olha só, a primeira dica que nós vamos dar hoje para você que sofre com TPM, procure intensificar, fazer mais atividades físicas nesse período. É um período que você deve beber mais água e outra coisa, ele deve fazer pelo menos 6 refeições menores, né? Mas assim, não ficar períodos prolongados sem se alimentar. E quando eu falo sem se alimentar, não é comer, bom, eu vou comer lasanha agora, macarronada daqui a pouco, e uma pratada de arroz logo demais, e mais uns 3 fatias de pão. Não, evitar carbo, assim, diminuir um pouco o carboidrato, colocar fruta, legume, verdura, coisas saudáveis na alimentação nesse período, certo? Evitar o consumo de açúcar, de sal, de álcool, diminuir carne vermelha gordurosa, fritura, sabe, uma alimentação mais saudável mesmo, né? Nós já falamos dos jejuns intermitentes também. Cenoura, abóbora, tomate, morango, verduras, frutas, aveia é interessante, chocolate é interessante. Por que nesse período de TPM a gente está falando de como melhorar seu quadro?
E o chocolate, tem mulheres que nesse momento têm muito desejo por chocolate, querem muito chocolate. Mas por quê? Por quê? Porque vem na tua mente, ai, que vontade de comer aquele chocolate, chega a dar água na boca. Não é por conta do magnésio. Você precisa comer magnésio, porque nesse período o teu organismo, o metabolismo do teu organismo fica diferenciado, está diminuindo os níveis de magnésio. Então, vai lá e coma magnésio. Você vai falar assim, tá, como assim? Que gosto que tem o magnésio? Então, nós não temos memória disso. Mas o cacau, ele tem tem uma porcentagem interessante de magnésio.